Eu queria trazer agora alguns textos de Ellen White em aplicação justamente ao adventismo, ao povo que recebeu toda essa luz desde 1863. A luz da Reforma de Saúde já veio. Infelizmente, a incredulidade do povo adventista sempre foi muito grande nesta área, assim como vemos na história do antigo Israel. E eu não poderia concluir esse tema sem destacar isso, a necessidade de reforma nesse assunto. Que as pessoas sejam constrangidas a entender a importância desse tema. Não estamos falando aqui de pessoas que não têm luz sobre esse assunto, mas aqueles que têm toda a luz à sua disposição, mas passam por alto. Nesse tópico final aqui, onde vamos ler vários textos de Ellen White, o primeiro é uma carta da irmã Ellen White, escrita ao irmão Stephen Haskell em 13 de agosto de 1894. E aí os irmãos vão se impressionar com a leitura, porque é que ela narra uma epidemia pelo qual ela passou. Ela estava então na Austrália nessa ocasião, em 1894. E ela diz: em Nova Gales do Sul, fomos provados e testados com a epidemia de gripe. Alguns historiadores dizem que possivelmente guarda relação com uma tal de gripe russa, que ocorreu por volta daquela época e se alastrou por vários países. Quase todas as famílias foram atingidas, nas cidades e no campo. Alguns estão agora muito doentes. Então ela narrando para o irmão Stephen Haskell, esses fatos. Suas vidas estão penduradas por um fio. Oramos pelos enfermos e fizemos o que pudemos financeiramente e agora esperamos o resultado. Em um só dia, na semana passada, houve 11 funerais. Aqueles que comem carne não se recuperam do ataque tão prontamente quanto aqueles que não comem carne. As crianças parecem não sofrer tanto quanto os adultos e os idosos. Fui severamente atacado e não posso participar de reuniões há 4 semanas. Mas não desisti de levantar cada dia. Escrevi minha cota de páginas quase todos os dias, apesar de tossir, espirrar e sangrar pelo nariz. O irmão Colcord ficou confinado à sua cama. Quase todo mundo ao redor sofreu, mas agradeço ao Senhor por estar melhorando e tenho boa coragem no Senhor. Faremos tudo o que pudermos em nome do Senhor. Olha só que interessante, Aqui nós vemos ela relatando abertamente que aqueles que comiam carne não se recuperam do ataque tão prontamente quanto aqueles que não comem carne. Havia, mesmo dentro da igreja, as duas classes. E ela viu o resultado na prática, o ataque da doença sobre as pessoas. Então, quase todo mundo ao redor sofreu, mas agradeço ao Senhor por estar melhorando e tenho boa coragem no Senhor. Faremos tudo o que pudermos em nome do Senhor. Estou muito agradecido ao Senhor por não precisar parecer desamparada, nem gemer e orar ao ver meus irmãos e irmãs em sofrimento por falta de comida e roupas. Não preciso simplesmente dizer esquentem-se e vistam-se, mas não fazer nada para aliviá-los. Eu experimentei a verdade da palavra de Deus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O povo de Deus está sendo provado e testado, e que Deus conceda que eu possa ajudá-los na provação que eles têm que suportar por causa da verdade, e assim ser capaz de me apegar a Jesus com mais firmeza do que nunca. Então, irmãos, diante desse texto,
devemos aplicar na situação em que hoje passamos. Um fato aqui, esta carta, ela foi publicada recentemente numa revista adventista. No ano passado, diante da epidemia do qual passamos, eles colocaram esse texto, mas o trecho que falava sobre a carne foi omitido. Por que fizeram essa omissão? Por quê? Justamente que choque, que escândalo traria dentro da igreja, que não prega o vegetarianismo, não. A pregação sempre é falar, olha, abandone a alimentação dos animais imundos. A regra para eles é essa, é só animal limpo. Aí fala, é bom ser vegetariano. Então, se eles publicam isso na íntegra, muitas pessoas ficariam chocadas. A igreja, infelizmente, se distanciou da verdade e agora tem que omitir as coisas. Tem que esconder, não tem outra solução. E aqui nós encontramos a preocupação da irmã White também, não queria deixar passar esse ponto, com os necessitados. E ela então fez uma obra em favor destes. E não é diferente agora, o desamparo financeiro de tantas famílias, pessoas desempregadas, e devemos então se condoer por estes. E como a irmã White falou, não é só em sentimentos, né? Mas sim realmente se envolver na ajuda destes. Ellen White relata no Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 372, o seguinte: nossos hábitos de comer e beber mostram se estamos ou não entre aqueles a quem o Senhor, por sua poderosa espada da verdade, separou para si. Esses são seu povo peculiar, zeloso de boas obras. Deus assim falou em sua palavra. No caso de Daniel e seus 3 companheiros, há sermões quanto à reforma de saúde. Deus falou na história dos filhos de Israel, dos quais, para seu bem, procurou tirar o regime cárneo. Alimentou-os com o pão do céu, pão dos anjos comeu o homem. Eles, porém, animaram seu apetite terreno, e quanto mais concentravam os pensamentos nas panelas de carne do Egito, tanto mais aborreciam a comida que Deus lhes deu para conservar a sua saúde física, mental e moral. Anelaram as panelas de carne, e nisso fizeram justamente como têm feito muitos em nossos dias. A reprovação, então, que a mensageira do Senhor envia ao povo adventista é muito clara aqui. Ela desenha uma repetição da história. O desejo pelas panelas de carne do Egito no presente. E aqui, no texto seguinte, também nos Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 171, declara que, como o antigo Israel, eles não deram atenção à luz e não podiam ver mais necessidade de restringir o apetite do que o fez aquele povo. Os filhos de Israel queriam carne e disseram, como dizem muitos hoje em dia, sem carne morreremos. Eram só os antigos israelitas? Não. Ela fala aqui, como dizem muitos hoje em dia, sem carne morreremos. Deus deu carne ao rebelde Israel, mas com ela estava a sua maldição. Milhares deles morreram, enquanto a carne que haviam desejado estava entre seus dentes. Temos o exemplo do antigo Israel e a advertência de não fazermos como eles fizeram. Sua história de incredulidade e rebelião está registrada como especial advertência para que não sigamos o exemplo deles.
em murmurar contra as reivindicações de Deus. Como podemos prosseguir em nosso caminho assim, indiferentemente, escolhendo a própria conduta, seguindo a luz dos próprios olhos e afastando-nos mais e mais de Deus, como os hebreus outrora? Deus não pode fazer grandes coisas por seu povo, devido à sua dureza de coração e pecaminosa incredulidade. E na página seguinte, ela diz ainda: os que têm a luz e não andam nela, mas desatendem as reivindicações de Deus, verificarão, olha só, verificarão que suas bênçãos serão mudadas em maldições e suas misericórdias em juízos. Deus quer que aprendamos a humildade e a obediência ao lermos a história do antigo Israel, que era seu povo escolhido, peculiar, mas que trouxe sobre si destruição por seguir os próprios caminhos. Esse trecho também está no Conselho sobre Regime Alimentar, página 379, assim como do Sexto Testemunho também na mesma página. Nós encontramos aqui pesadas reprovações. Infelizmente, tem um outro aspecto que o Israel moderno repete o antigo: o se ufanar da grande luz e achar que nunca serão rejeitados. Desafiam Deus e o céu, que nada os removerá de sua posição. Não faz muito tempo eu me deparei com vários diálogos adventistas sobre esse tema, e os subterfúgios que são apresentados, procurando provar que não é uma prova de comunhão, isso e tudo mais, e usando a própria profeta para dizer isto, e ignorando a realidade dos fatos. Então, um profeta é enviado para dar as advertências, ele não domina, não é um ditador da igreja, de modo algum. Na realidade, os profetas normalmente sofrem até perseguição justamente daqueles ao qual envia a mensagem. O ministério persegue, condena, tira influência. E isso aconteceu com Ellen White. Quando Ellen White se postou em favor de Wagner Jones, em Minneapolis, em 1888 e nos anos seguintes, eles procuraram tirar a influência da profeta do Senhor. Diziam: a irmã White não é a mesma de antes, ela está diferente, ela foi enganada, é o filho dela e esses dois pastores estão desviando ela. E aí então nós vemos o resultado do declínio moral, espiritual, que a igreja foi tendo em várias áreas, já com Ellen White em vida. Então Ellen White fala o seguinte: como que nós vamos pedir para os novos conversos abandonarem a carne, se os ministros nossos estão se alimentando? Como? E ela então questiona que não era digno um pastor receber dos dízimos e estar comendo carne. Essas são as suas palavras. Não temos condição aqui de ler tudo. Aqui eu estou fazendo quase um desabafo diante dos irmãos. Mas tudo isso nos deve levar à seriedade. Infelizmente, está cheio de pessoas que vão atrás de questiúnculas, filigramas, para desviar do foco. O nosso foco agora nesse tempo é a restauração de todas as coisas. E sempre haverá aqueles para desculpar o pecado. Infelizmente, essa é a realidade. E eu queria terminar lendo um texto do Manuscrito Release, volume 7, página 412, que nos traz o exemplo máximo para nós, o exemplo de Cristo.
Se nós seguirmos esse exemplo, estaremos seguros, com certeza. E que maravilhoso exemplo, irmãos. Esse texto, quando eu me deparei pela primeira vez, eu vibrei, fiquei maravilhado. Diz assim: embora Cristo aceitasse convites para festas e reuniões, não participava de todo o alimento que lhe ofereciam, mas silenciosamente comia aquilo que era apropriado às suas necessidades físicas, evitando muitas coisas de que não carecia. Seus discípulos eram frequentemente convidados para ir junto com ele, e sua maneira de conduzir-se era uma lição para eles, ensinando-lhes a não ceder ao apetite, seja por comer em excesso ou comer alimentos impróprios. Então, quando nós estamos em algum evento social, na casa de algum amigo, conhecido, familiar, nada impede de nós comermos juntamente com as pessoas. E é dito até que havia um contraste, entre João Batista e Jesus. Diz que falaram mal de João Batista, que ele não comia com as pessoas, não se envolvia. Depois veio o Filho do Homem, Jesus falando dele mesmo, e comia e bebia, estava com os publicanos, os pecadores, e falaram mal dele também. Mas nem por isso, por ele estar à mesa, então com aquelas pessoas ele se alimentava de todo alimento, bebia tudo que era oferecido, de modo algum. Então, nós vemos que esse é o exemplo máximo para nós. Possamos sempre eliminar os alimentos impróprios e ao mesmo tempo, então, ter temperança para com os alimentos que vão nos nutrir. Diante dessas evidências bíblicas e dos testemunhos, possamos então a cada dia avançar em maior luz e aceitar então, se for o nosso caso, de estar em reprovação hoje para com Deus, Deus misericordiosamente estende a mão nesta hora, para que haja mudança de vida. Com certeza, então, os resultados, fisicamente, moralmente, espiritualmente, serão tremendos. É esse o meu desejo e oração a todos os irmãos. Amém.